A paz, irmãos, tudo bem? Vamos abrir a Bíblia em Jó 3. Jó 3 que diz assim: Depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou seu dia. E Jó falando disse: Parece o dia em que nasci e a noite em que se disse: Foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Jó está muito angustiado. Ele diz: não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso. A angústia é tão grande que Jó questionou o seu próprio nascimento. Irmão e minhas irmãs, você já questionou o sentido da sua própria existência? Quando alguém faz isso, é porque está muito aflito, é porque está muito precisando, é porque está muito desesperado. E você, nesta noite, está desesperado? Precisando de algo? Está necessitando de alguma coisa? Não deixe o desespero tirar a sua fé. Não deixe o desespero, a angústia tirar o sentido da vida, que é Deus, somente Deus. O sentido daquilo que nós estamos procurando, que nós estamos indo atrás, que é somente Deus. Não deixa isso acontecer, irmão. Deus é o nosso bem maior. É a nossa... o livramento dos nossos problemas. É Deus. Sem Ele nós não somos nada, não somos ninguém. Então se apegue a Deus, procure em Deus tudo aquilo que Ele precisa e Ele necessita, tudo aquilo que você precisa, que você necessita, Ele vai te fazer, Ele vai te dar. Amém? Eu creio nisso. Que nesta noite você venha fortalecer sua fé, fortalecer a vontade de viver, a vontade de estar cada vez mais presente em Deus. Amém, irmãos? Eu queria dizer para os irmãos que eu estou bem. O Eduardo também está muito bem, graças a Deus. A minha filha não tem nenhum sintomas de doença. Até aqui o Senhor nos ajudou muito. Até aqui Ele nos ajuda. Eu queria dizer que Deus é maravilhoso com a minha família. Eu por ser uma pessoa gordinha, achei que eu poderia estar parando no hospital, irmão. E graças a Deus, tô aqui, tô bem. Hoje faz 12 dias e eu tô me curando. E eu vou já, em nome de Jesus, já saiu essa doença de mim, do meu marido. E a minha filha vai pegar o resultado quinta-feira e em nome de Jesus não vai dar negativo. E eu queria dizer para os irmãos que nós estamos bem, com muita saudade de vocês. E que Deus é tudo nas nossas vidas. Deus eu não sei nem dizer para vocês, irmão, o cuidado de Deus como Ele tem com a minha família. E esse cuidado Ele tem com a sua também. Amém? Vamos orar para que Deus venha falar mais conosco, né? Porque ainda tem a palavra aí que eu creio que vai ser gloriosa. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és poderoso, Senhor. Senhor, tem alguém angustiado, tem alguém aflito, tem alguém precisando, Senhor, de Ti. Meu Deus, que nesta noite o Senhor vai de encontro a essa pessoa, Senhor. Senhor, que nesta noite o Senhor vá, Senhor, restaure esse coração, Senhor. Senhor, aumenta essa fé. Em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, ajude essas pessoas que estão precisando de Ti, Pai. Até aqui te agradeço, meu Deus, te agradeço do fundo do meu coração. Tu és maravilhoso, Tu és grande. Tu és, Senhor, presente na minha vida, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo, Espírito Santo de Deus.
Irmãos, obrigado. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado por tudo, pelo carinho que vocês têm por nós, pelas orações. Eu agradeço muito. Ficam com Deus e até mais. Graça e paz, amados, boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor para que nós possamos nos alimentar e que Deus venha falar conosco, amém? A palavra que eu quero ler hoje está no livro de 2 Reis, 2 Reis capítulo 4, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Muito importante esse versículo, eu vou até repeti-lo, que é o versículo 9. Aquela mulher, que era uma sunamita, ela disse ao marido dela:
eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirar, ou para se deitar, ou para ali ficar. Amém? Vamos estar orando para que Deus venha abrir o nosso entendimento, para que Ele venha falar conosco e que a presença dEle não venha se apartar da nossa vida. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esse dia, pela Tua presença, pela Tua palavra, Senhor. Pai, nós te agradecemos pela nossa saúde, pela nossa igreja, pela nossa casa. O Senhor é um Deus que tem manifestado a Tua misericórdia, o Teu amor e a Tua infinita bondade, Pai. Pai, perdoa as minhas falhas, os meus erros. Papai, abençoa os meus líderes, os meus pais, meus familiares, e que a bênção do Senhor, Papai, se perpetue na minha vida, na minha família e na minha casa. Fortaleça-nos, Pai, no dia de hoje e para sempre. Esteja sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Quem crê, diga amém. Amados irmãos, se eu pudesse colocar um título para esta palavra que eu estava estudando, que eu estava aqui lendo, que eu estava escrevendo, eu colocaria que somos nós que criamos o lugar do nosso milagre. Nós somos o que criamos o lugar do nosso milagre. Deus, Ele levanta pessoas muitas vezes na nossa vida para nos ajudar, muitas vezes no que é necessário. Por que nós falamos no que é necessário? A Bíblia nos relata que nessa passagem, Eliseu, por vezes, ele passava por Sunem. E essa mulher, quando ela viu Eliseu, quando ela viu o seu criado Geazi, por vezes naquele lugar, ela já lançou ali um reconhecimento sobre a vida daquele homem. Ela falou para o marido dela: eis que é um homem de Deus. E um homem de Deus, ele é diferenciado pelas tuas atitudes, pelo teu andar, por tudo aquilo que ele faz. Porque hoje em dia nós temos passado por momentos difíceis. Pessoas que falam, mas não são. Pessoas que falam, mas não agem. Pessoas que andam, pessoas que discorrem, mas nós vemos que pelas atitudes não representa aquilo que está escrito nas escrituras sagradas, como que por parecer realmente ser um homem de Deus. E todo homem de Deus, na contramão do que a sunamita fez para ele é generoso. Todo homem de Deus, ele é grato. Todo homem de Deus, ele é obediente. E quando ele encontra pessoas que, mesmo sem interesse, fazem o bem, ali o ajudando a se manter, porque o profeta de Deus, muitas vezes, ele não está ali por ele. Ele não está ali porque hoje ele resolveu passar por aquele lugar, ou porque ele precisava vender alguma coisa, ou porque ele precisava visitar alguém, não. O homem de Deus, ele é um profeta, e ele é enviado por Deus. Então, todo lugar que o homem de Deus passa, o profeta de Deus, é porque Deus designou para que ele passasse por aquele lugar, para que ele fizesse daquela maneira. E naquela situação, a sunamita, ao o ajudar, não estava ajudando só o profeta e só a Geazi, ela estava ajudando o próprio Deus. E o que o profeta fez? O profeta foi até ela e perguntou. O profeta, na sua gratidão por ver uma mulher disposta a fazer o bem, ele foi procurar saber o que ela precisava, do que ela necessitava, qual era o pedido dela por ajudar o profeta, mesmo sem pedir nada. E aí a Bíblia fala que ela mesmo diz que é grata em tudo, porque ela mora com o povo dela. Só que o profeta sabe que muitas das vezes, homens e mulheres pede e pede mal. Ou quando muitas vezes não pede,
por não saber com quem está falando. Quando nós estamos diante de um profeta verdadeiro, um profeta de Deus, pode ter certeza que quando ele pergunta, é porque provavelmente o próprio Deus já perguntou para ele. Pergunta para ela o que ela quer. Pergunta para ele o que ele quer. Qual que é a tua dificuldade para o dia de hoje? Qual tem sido a tua angústia no dia de hoje? Quais têm sido os teus problemas? Se o problema muitas vezes for material, for físico, pode ser que você consiga resolver. Mas quando ele for maior do que eu, maior do que você, quando ele necessitar de um algo a mais, aí é só Deus que pode resolver, é só o profeta, é só Deus, é só o representante do altar de Deus que pode ir fazer a diferença sobre o teu problema, sobre a tua dificuldade e sobre a tua vida. E aí o profeta pergunta para ela, ela não soube dizer, ou ela era muito grata naquilo que ela já tinha, ela já estava muito tranquila. Aí o que aconteceu? O profeta começou a perguntar para as pessoas à sua volta. A Bíblia fala que Eliseu pergunta para Geazi e pergunta para ela, né? E aí Geazi fala, essa mulher é rica, essa mulher tem uma casa boa, ela tem um marido, ela deve ter posses, empregados. Só que, sei lá, de repente nos tempos de hoje ela tem um carro do ano, ela tem uma conta bancária boa. Só que nós sabemos que muitas pessoas, elas se completam com uma família. E Geazi falou aquilo ali para Eliseu. Falou, só que ela não tem filhos. Deus não a agraciou com filhos. E aí o que acontece? O profeta olha para Geazi e fala, vai lá e chama ela de novo. Eu quero ela aqui de novo. E quando ela chega, eu imaginando comigo, eu penso que o profeta olhou no olho dela e falou, olha, nessa mesma proximidade de tempo, no próximo ano, você vai ter um filho e o segurará na sua mão. O interessante é que você vê que não foi a sunamita que pediu, não foi ela que falou, foi o profeta que viu, percebeu e sentiu a necessidade daquilo que a sunamita precisava. E é tão maravilhoso quando nós temos as nossas questões, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, mas a Bíblia fala que nós temos um Deus que zela por nós. E profeta que é profeta, ele não só profetiza, mas ele vê cumprir a profecia a qual ele profetizou. A Bíblia fala aqui no versículo 16 e 17, o profeta de Deus profetiza e vê aquilo acontecer. A sunamita, ela foi mãe, teve um menino, e a Bíblia fala que aquele menino foi crescendo, e numa determinada oportunidade chegou uma dificuldade. A dificuldade bateu na porta da sunamita. A Bíblia fala que o menino estava no campo com o pai e provavelmente estava trabalhando, já que estava no campo, e campo é lugar de trabalho. E que nós saibamos também tudo o que é o seu lugar, que esteja no seu lugar, esteja no seu tempo, esteja na sua situação. O menino estava no campo com o pai e a Bíblia fala que o menino começa a reclamar de dores de cabeça, dores fortes. E aí o que o pai faz? Muitas vezes isso acontece até nos tempos de hoje. Na maioria das vezes, algumas dificuldades, quem cuida é a mãe, como principalmente relacionado à saúde, né? Ah, tá com dor de cabeça? Ah, sua mãe, pergunta pra sua mãe qual que é o remédio, qual que é o comprimido, onde tem, o que dá, o que fazer. E com o marido da sunamita não foi diferente. O que aconteceu? O menino começou a passar mal no campo. A Bíblia fala que o marido da sunamita pede que os servos peguem o menino e levem para a mãe. E o que acontece? O menino é levado para a mãe, o menino continua a passar mal. A Bíblia fala que a mãe se prostra de joelho e começa a interceder pelo menino até meio-dia. Só que o que aconteceu? Uma das piores coisas que nós podemos imaginar.
o menino morre. A Bíblia fala que o menino morreu. O presente de Deus morreu. Mas sabe onde a mãe estava? A mãe estava de joelhos. Porque muita luta, muita dificuldade, muita prova, muita situação na nossa vida, nós devemos correr de joelhos. É até engraçado falar isso, né? Você já tentou correr de joelho? Mas crente corre de joelhos. Crente vence lutas e batalhas de joelhos. Lembra que no início da ministração eu estava falando sobre isso? Que existem muitas situações que é física, que nós vamos lá e conquistamos. Existem coisas que são financeiras, que nós trabalhamos, buscamos e conquistamos. Mas existem situações a qual nós trabalhando, nós fazendo e nós correndo não vai adiantar. Mas quando nós nos ajoelhamos, nos dobramos, nos prostramos, quem corre é o Jeová, o Deus das nossas guerras. E quando o Jeová corre é diferente da nossa correria. A Bíblia fala que aquela mãe, ela se prostra, ela se ajoelha e ela começa a orar, começa a interceder, mas isso não foi o suficiente. Existem coisas que nós fazíamos antes, que hoje fazemos e não é mais o suficiente. Existe oração que nós fizemos, que se hoje nós fizermos não será mais o suficiente. Existem lugares que nós oramos, que nós entramos, que nós saímos, que nós vivemos, que se tentarmos fazer de novo, não vai dar certo, porque não é mais o suficiente. Não é mais o tempo, não é mais o lugar, não é mais a situação. O Senhor está, muitas das vezes, espremendo para mudar as atitudes, para mudar os relacionamentos, para mudar o que era de costume, para que possamos entender que não é o que nós fazemos, não é como oramos, não é como nós louvamos, não é porque tocamos, ou não é porque nós fazemos, mas é porque nós dobramos o nosso joelho, tem alguém orando, tem alguém intercedendo, e quem está correndo por nós é Jeová Jirê, o Deus das nossas providências e situações. O presente de Deus morreu. O presente de Deus morreu. E aí a Bíblia fala que a sunamita pega o menino, leva para o quarto que ela tinha preparado para o profeta. E aí está parte do que nós tínhamos comentado como tema dessa mensagem. Somos nós que criamos o lugar do nosso milagre. A mãe pega o menino já sem vida e leva para o mesmo quarto que ela tinha preparado e coloca ele na mesma cama que ela tinha preparado para o profeta, para quando ele passasse por ali, ele ficasse. O lugar do milagre do filho da sunamita é o mesmo lugar que de bom coração ela preparou para o profeta estar e viver quando ele passasse por ali. Tá vendo um coração bom, um coração abençoador? Nós ainda não falamos que ela viveu o milagre, mas nós já sabemos que ela mesma criou aquele ambiente, ela criou aquele lugar, mesmo sem saber. Entenda bem que antes do profeta profetizar sobre o filho que ela teria, ela de bom coração já tinha preparado um lugar para o profeta. Sabe qual é o nosso maior profeta? É Jesus Cristo. Sabe qual é o maior lugar que nós temos que preparar, principalmente nos tempos de hoje? Nossa casa, nosso lar, o nosso coração, o nosso carro, o nosso emprego, por onde nós passarmos. Todo esse lugar tem que ser preparado para o profeta Jesus estar todos os tempos, até que se consuma todos os tempos da nossa vida. E aí a sunamita diz ao marido que iria ao profeta, e ele pergunta para ela, mas não é sábado, não é a festa da lua nova, não é o dia de ir até o profeta, não é domingo às 18h30 ainda, não é quarta-feira às 20 horas, não é sexta-feira ainda às 20 horas, que é a hora da oração. Sabe o que a Bíblia está revelando? Que nós estamos tão acostumados com algumas coisas
que muitas das vezes nós perdemos o nosso milagre porque nós não buscamos coisas diferentes. Por que só domingo? Por que só quarta-feira? Por que só sexta-feira? A sunamita, ela sabia do que ela precisava. E ela já imaginava aonde ela deveria buscar e quem ela deveria procurar. E é só quem passa por uma dificuldade grande que sabe que tem que procurar formas diferenciadas para conquistar coisas grandes. Uma frase muito bem dita, e eu sempre ouvi isso, depois que eu ouvi a primeira vez, mudou bastante o meu pensamento, que se todo dia nós acordarmos, fazermos as mesmas coisas, no final do dia nós vamos dormir, e no outro dia vai ser a mesma coisa, vai sempre acontecer o quê? Os resultados serão sempre os mesmos. Agora, quando nós queremos viver o diferencial de Deus, quando nós precisamos de milagres maiores, nossas atitudes têm que ser maiores e nossos feitos da parte do Senhor será maior. Porque é Ele que vai à frente das nossas batalhas. E aí a Bíblia fala que a sunamita vai ao encontro do profeta, e onde o profeta estava? No monte. A Bíblia fala que Eliseu estava no Monte Carmelo junto com Geazi. Porque quando nós precisamos de profeta, nós sabemos onde procurar profetas. Muitas das vezes os profetas eles estão mais próximos de Deus. Eu sei que hoje se mistifica muito essa questão de monte, não estar no monte, eu gosto de monte, outro não gosta de monte, mas uma coisa é certa. O profeta que é profeta, ele corresponde a Deus independente de onde ele esteja. Mas nós sabemos que tem homens que têm particularidades de estar mais próximos de Deus quando Ele está mais longe do mundo. E todas as vezes que nós ficamos no silêncio, que nós nos afastamos das coisas do mundo, nós conseguimos uma conexão melhor com o Senhor. Porque nós só ouvimos a voz do Mestre, nós só sentimos a presença do Mestre. E aí é diferenciado, aí a situação é diferente. E quando a Bíblia fala que a sunamita foi ao encontro do profeta, a Bíblia fala que antes que ela chegasse até ele, o profeta pediu para Geazi ir ao encontro dela. Só que, ó que interessante, a sunamita quando ela saiu de casa, ela não falou para o marido que o menino tinha morrido. E quando o marido perguntou se era sábado para que ela fosse ao encontro do profeta, ela não responde, ela não fala que ele tinha morrido e ela também fala que está tudo bem. Ela ia apenas falar com o profeta. Aí a Bíblia fala que quando o profeta viu a sunamita chegando até ele, a Bíblia fala que Eliseu falou, Geazi vai ao encontro dela, pergunta como está ela, o marido e o filho. Só que quando Geazi pergunta para ela, ela fala, vai tudo bem. Sabe o que eu vejo aqui? Uma falta de confiança. Porque existem situações na nossa vida que nós sabemos que para algumas pessoas nós até contamos, mas nós sabemos quem está mais próximo de Deus através das atitudes da pessoa. Não adianta falar que ora, que jejua, que louva, que prega, que faz isso, que faz aquilo, se nós estivermos distantes da presença de Deus. Porque é a presença de Deus que cura, que muda, que transforma, que cura, que faz o milagre acontecer em nossas vidas. E muitas das vezes muito alarde, muita fantasia, não é isso. A presença de Deus ela se faz de uma forma simples, como Jesus era simples. O que mais nós temos visto nos tempos de hoje? Cadê as alegorias? Cadê aquilo que eu curo, que eu faço, que eu isso, que eu aquilo? Cadê? Fecharam-se os templos. As televisões, muitas delas estão entregando programas que tinham devido a custos, por não ter recursos, por ter fechado as igrejas. E cadê os milagreiros de plantão? Cadê os homens e mulheres que batiam no peito, eu faço, eu sou, eu isso, eu aquilo? Irmãos, a Bíblia fala que nós não devemos julgar, mas nós devemos entender, procurar e ler o que diz as Escrituras. É um tempo de muita enganação.
E de verdade, só existem tantas pessoas enganando porque poucas pessoas leem para conhecer e saber que não podem ser enganadas. Por que muitas vezes existem situações que as pessoas entram em dificuldades, em rolos? Por quê? Porque entram em acordos que muitas vezes assina e nem lê. Isso não tem a ver com o nosso mundo também cristão? O que tem de gente falando coisa que nem vive? O que tem de gente falando coisa que nem está escrito na palavra do Senhor? Mas por que engana? Porque as outras pessoas também que ouvem não leem. Mas o que mais a comunidade cristã Yeshua ensina? Leia as escrituras, acompanhe. Uma das últimas ministrações que eu tive a oportunidade de abrir o culto, eu falei: nós não estamos na igreja, mas toda vez que a pessoa for ler, continua pegando sua Bíblia e examinando, continua lendo, continua acompanhando. Por quê? Nós temos que saber daquilo que nós estamos ouvindo, falando ou vendo. E a gente só vê acompanhando. E aí nós vemos que Geazi não conseguiu retirar daquela mulher confiança suficiente para saber o que ela precisava. Mas quando aquela mulher chegou diante do profeta Eliseu, aí a Bíblia fala que ela se prostra, cai aos pés do profeta, começa a chorar, começa a falar ali de uma forma desesperada, e aí Geazi vai puxar ela. A Bíblia fala que Eliseu fala: Geazi, calma, essa mulher muita amargura tem no seu coração. E aí é outra coisa que eu achei muito interessante. A Bíblia não relata que a mulher falou para Eliseu ou para Geazi o que aconteceu, que o menino tinha morrido. A Bíblia só fala que ela questiona o profeta. Por acaso te pedi algo? Eu vejo assim, por acaso eu te pedi uma criança? Só que ela não fala, o menino morreu. Meu presente de Deus morreu, não. Mas ela sabia com que ela estava falando, era com o profeta. E profeta que é profeta, ele sabe o que está acontecendo, porque é Deus que adverte ele. E aí a Bíblia fala que o profeta fala para Geazi: pega o meu cajado, pega o meu bordão e vai até onde o menino está. Vai até a casa da sunamita. Só que a sunamita já não confiou no Geazi antes, não confiou depois. Porque a Bíblia fala que mesmo Eliseu fazendo aquilo, provavelmente ela viu ele fazendo aquilo ali podia ser a chave do milagre dela. Ela fala: não, daqui eu não saio enquanto o profeta aqui estiver. E a Bíblia fala que o profeta estava sentado, deitado, não sei como, mas existem palavras na Bíblia que chamam a atenção. E a Bíblia fala que então ele se levantou e a seguiu. É porque muitas vezes profeta sentado, profeta deitado, as coisas não acontecem. Pode ser que Eliseu já tinha feito e dado certo, mas daquela vez não. O profeta tinha que se levantar, o profeta tinha que estar de pé, o profeta tinha que estar no lugar do milagre. A sunamita já tinha preparado o lugar. Ela, sem saber, ela já tinha feito o lugar do milagre. Ela já tinha preparado. Por quê? O coração é bom. Quando o coração é bom, as obras são boas. E aí a sunamita permaneceu até que o profeta se levantou e foi até a casa dela. Qual é o lugar do milagre? O milagre é o quarto. O milagre é a casa. O milagre é a cama. Eu não quero entrar muito nos méritos de como Eliseu curou o menino, mas saber que foi a própria sunamita que preparou o milagre dela. O que a sunamita tinha? Morte. O que a sunamita tinha? Grande dificuldade. O que a sunamita tinha? Pessoas que ela não podia confiar. O que a sunamita tinha? Ela tinha confrontos na tua alma, mas ela se ajoelhou, ela se prostrou e ela foi até o lugar onde o profeta estava. Só que o profeta estava no lugar, não onde seria o milagre, porque ela preparou o milagre e ela foi buscar o profeta. Meu Deus! Nós possamos cada vez mais preparar o lugar do nosso milagre. Que nós possamos, nesses tempos onde nós não estamos podendo ir ficar na igreja,
Que nós venhamos a preparar o lugar do milagre na nossa casa. Que nós venhamos a preparar o lugar do nosso milagre aonde nós estivermos. E se naquela época o profeta se chamava Eliseu, hoje o profeta se chama Jesus Cristo de Nazaré. Hoje é o Espírito Santo de Deus que nos acompanha. É Ele que permanece conosco quando acordamos, quando durante o dia estamos e quando à noite nós dormimos. Mas a Bíblia fala que não toscaneja e que não dorme, não dormitas, o guarda de Israel. Então que nós façamos dos nossos lares, das nossas casas, da onde nós estivermos, o lugar do nosso milagre. Existem processos na nossa vida, existem situações na vida do profeta que será necessário algo a mais. Pode ser que a maneira que Eliseu tinha feito e tinha pedido já tinha dado certo em outras situações. Mas nesse caso, Deus ele elevou aquela dificuldade, exigindo para que todos que participassem daquele contexto vivessem de forma diferenciada para presenciar o sobrenatural da providência que o Senhor tinha para aquela casa. A Bíblia nos ensina muitas coisas nessa passagem. Muitos hoje estão como a sunamita, necessitando de um milagre. Muitos são os profetas que Deus tem levantado. Infelizmente tem pessoas também que têm agido como Geazi. Mas através desta lição, acima de tudo, que nós possamos tirar exemplo bom de todos os personagens dessa passagem que nós acabamos de ler. Se estivermos agindo como Geazi, temos que melhorar. Se estivermos como a sunamita, existem partes boas que nós devemos pegar como a sunamita fez, fazer da nossa casa lugar de milagre. Se nós formos como o profeta, e muitos de nós temos a necessidade de sermos e agirmos como profetas, é que nós estamos vivendo um tempo que nós temos que ser responsáveis com a mensagem e com o cumprimento da palavra do Senhor. Profeta que é profeta, ele profetiza, ele acompanha e ele vai ver o milagre acontecer de perto. Porque se foi Deus que prometeu, ele tem uma responsabilidade com aquela palavra que foi lançada. E ele vai de encontro com o milagre, porque ele conhece o Deus que ele serve. Amém? Deus abençoe a todos. Que em nome de Jesus, essa palavra não seja para afrontar, não seja para envergonhar, mas acima de tudo, primeiramente ela fala comigo, fala com a minha casa, e que nós venhamos a preparar nossa casa para ser lugar de milagres. Que nós saibamos chamar o profeta maior, chamado Jesus Cristo, para estar nos nossos lares. E que nós venhamos a aprender a sermos exemplo, para que as pessoas olhem para a gente e possam nos chamar de homens e mulheres de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, que a presença do Espírito Santo permaneça nos nossos lares, que sejamos curados na nossa angústia da nossa alma, de toda ou qualquer opressão, depressão, palavra contrária, pensamentos negativos. Que nesta noite esta palavra possa alcançar cada um que visualizar, que ouvir, que vê esse vídeo, e ser verdadeira a presença do Senhor na tua vida, na tua casa, no teu lar, no teu emprego, e onde você for. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.